Paz do Senhor Jesus, como vai vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo. Está muito frio, por isso nós estamos gravando aqui. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. E como eu havia falado lá no meu Instagram, se você não me segue, aproveita para me seguir lá, para seguir ele também. Isso aí. Vamos gravar uma série todas as quarta-feiras. E nós vamos falar sobre os personagens bíblicos e vamos falar também sobre algumas características dos cristãos. E hoje nós vamos trazer uma característica que é a mansidão. Se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a mansidão, continue assistindo esse vídeo conosco. Bora lá? Bom, o que é mansidão? E algumas das dúvidas que a gente separou aqui para poder falar com os irmãos inclui o que é mansidão, se mansidão é considerada uma fraqueza, porque tem muitas pessoas que acham que ser manso é ser fraco, ou que mansidão é sinônimo de fraqueza. E também a gente quer esclarecer aqui o porquê que o cristão ele tem que ser manso, o que a Bíblia diz sobre a mansidão, e também nós vamos ver alguns exemplos a respeito de mansidão. E, bom, mansidão propriamente dito, pelo dicionário de língua portuguesa, é o seguinte: é uma qualidade ou condição do que é manso, ou também um segundo significado é brandura de gênio ou de índole, brandura na maneira de se expressar, doçura, meiguice, suavidade. Isso segundo o dicionário de língua portuguesa. Nós separamos aqui também o significado da palavra mansidão de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe. E aqui nós temos um significado muito extenso da palavra. Então, de maneira bem curta e bem resumida, a gente tem aqui que mansidão é moderação ou requinte nas atitudes e disposição à ausência daquilo que é precipitado. Ou seja, é uma disposição para você se ausentar daquilo que é precipitado demais. É você se afastar daquilo que é precipitado. Segundo o dicionário Wycliffe também, o termo hebraico correspondente à palavra mansidão é ana, A-N-A. E como eu falei no início do vídeo, nós vamos tratar aqui a respeito do que é mansidão. E a gente pode observar que mansidão, segundo o dicionário, os dois dicionários, ele tem essa explicação, esse significado que eu falei. E também uma questão que me chamou a atenção foi se mansidão pode ser considerada uma fraqueza. E não. A gente chegou à conclusão de que mansidão de modo nenhum é uma fraqueza, especialmente para nós que somos cristãos. A gente vai ver que o próprio Jesus, ele ensinou, ele falou a respeito de mansidão, e a gente vai ver que pelo menos em duas oportunidades Jesus, ele nos exortava, ele nos ensinava a gente a ser manso, a buscar a mansidão. Duas coisas que eu quero falar nessa negócio. Uma que a mansidão é uma palavra traduzida da língua grega, que significa praotes, e significa gentileza, humildade e mansidão. E a segunda coisa, a questão de fraqueza, que Jesus ele mesmo disse: aprendei de mim que eu sou manso. Então ele é o maior exemplo de mansidão para nós. Essa referência de Jesus falando que ele é manso, para a gente aprender dele, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. E no Sermão da Montanha também a gente vai ver que Jesus ele fala que os mansos eles herdarão a terra. Então a gente pode observar lá em Mateus 5,5 que Jesus, quando ele proferia, quando ele falava o Sermão do Monte, ele também nos ensinava que os mansos eles vão ter esse benefício, eles vão ter esse ganho, como diz a palavra de Deus, como disse o próprio Jesus, de que os mansos eles herdarão a terra. Então, de maneira nenhuma, a gente pode acreditar ou pensar que mansidão é fraqueza ou que ser manso é ser fraco. E a mansidão ela é uma virtude do Espírito Santo. Ela é um dos frutos do Espírito Santo. E logo em seguida vem o domínio próprio, ou seja, eles andam juntos. Se você tem um domínio próprio, você é manso. Você não age com impulso, você não age com grosseria.
Você é manso e tem domínio naquela situação ali que você está passando. Uma coisa também que chama a atenção é por que nós cristãos a gente tem que ser manso ou tem que aprender a ser manso. Bom, primeiro porque, como a gente acabou de falar, o próprio Jesus foi quem nos exortou primeiro a gente buscar ser manso, quando ele disse ali em Mateus 11:29, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E a gente pode ver que na Bíblia ela nos mostra alguns motivos, alguns exemplos de que a gente deve buscar ser manso. Como eu falei, Mateus capítulo 5 no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 11 também, quando Jesus ele falou esse versículo que nós acabamos de dizer, e também como a Débora acabou de dizer lá em Gálatas capítulo 5, que vai falar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E a mansidão é fruto do Espírito. E a gente pode contemplar na vida de Jesus, não somente ele falando a respeito de mansidão, como principalmente ele demonstrando a mansidão em toda a sua vida, em todo o seu ministério. E em se tratando de Jesus, o que me chama mais atenção no seu exemplo de mansidão é justamente quando ele estava ali na sua hora mais difícil da vida, quando ele estava ali caminhando no caminho do Calvário com a cruz, carregando a cruz, pagando pelos nossos pecados. A gente pode observar que Jesus em momento nenhum, mesmo tendo sido xingado, mesmo tendo sido açoitado, ele demonstrou raiva, ele demonstrou uma grosseria no modo de falar. A gente pode observar que Jesus sempre estava ali paciente, pacífico e manso, não só manso de demonstração, mas manso de coração, como ele mesmo já havia afirmado. E uma coisa também que nós devemos ter em nós é que nós não vamos conseguir ser mansos sozinhos. Jesus é o maior exemplo de mansidão, mas sem Jesus nós não conseguimos ser mansos, porque como o Jackson mesmo falou, dos frutos, tem o fruto do Espírito e o fruto da carne. E a nossa carne ela é propícia ao mal. Paulo mesmo disse que a carne dele é voltada a fazer o que é mal. Então, nossos desejos carnais, a nossa vontade da carne é irar, é resolver aquilo na hora, com grosseria, é fazer o que é errado aos olhos do Senhor. Então nós só vamos conseguir ter o fruto do Espírito, a mansidão, através de Jesus Cristo. E o que a Bíblia ela nos mostra a respeito de mansidão, afora esses exemplos que a gente já falou, um exemplo que me chama bastante atenção é o exemplo de Moisés, que a Bíblia vai dizer lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, que Moisés ele era um homem muito manso, o mais manso de todos os homens. E a gente pode observar que, afora o exemplo de Moisés, que já tipificava Jesus Cristo, o nosso maior exemplo em tudo sempre deve ser o Senhor Jesus. Então, quando a gente procurar um exemplo de mansidão, a gente pode encontrar na Bíblia, a gente vai encontrar na Bíblia homens como Moisés, mas, sobretudo, a gente vai ter o nosso maior exemplo, que é o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo de mansidão. E por que estamos falando de mansidão no dia de hoje? Porque, como eu já havia dito, é a série que a gente vai traçar aqui no canal, falando dos personagens bíblicos e falando também dos caráteres de um cristão. A mansidão ela tem que ser, não a primeira, não é o foco, né? Mas nós, em tudo nós temos que ser manso. Então nós vamos aprender sobre os personagens, nós vamos ver que muitos se iraram, tiveram seus momentos de raiva, tiveram seus momentos de coisas erradas, mas o Senhor Jesus Cristo sempre advertendo, sempre os conduzindo na palavra, e nisso eles se transformam em mansos. Se você for olhar todos os personagens da Bíblia, eles têm a sua vida mudada. Aquela vida agitada, ela passa a ser uma vida voltada para o Senhor, então não tem mais aquele desespero de alcançar alguma coisa. E nós, sendo mansos, nós temos a fé e a esperança, porque a gente aprende a confiar no Senhor. Você fica tranquilo quando você está manso. Você sabe que Deus vai te responder, você sabe que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Quando nós não temos o espírito de mansidão, nós acabamos entrando em desespero. Deus promete, eu vou te dar isso. Se você não tiver o espírito de mansidão, vai passar 2 dias, você não vai receber, você vai ficar agoniado, você vai ficar desesperado, você vai achar que Deus não existe. Mas as coisas de Deus não é assim. Então nós precisamos da mansidão nas nossas vidas. É isso aí, existe tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. E
eu quero deixar uma pergunta para nós, que é se nós, sendo cristãos, se nós olharmos para as nossas próprias vidas, a gente vai ver se a gente está sendo manso de acordo com o que Jesus ensinou, de acordo com o que Jesus viveu. Então, será que você, meu irmão, minha irmã, será que nós temos sido mansos de verdade com a mansidão do Espírito, com a mansidão do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para cada um de nós. Mais alguma coisa? Não, somente isso. Comente aí embaixo aí o momento que você precisou ser muito manso, uma situação que o Senhor Jesus Cristo ele te fortaleceu para você ser manso naquela hora ali. E comente aí também a resposta da nossa pergunta, né? E se inscreva no canal aí, curte, compartilha aí com seus familiares, com seus amigos. Segue a gente lá no Instagram. E chama a gente aí para se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer, tá bom? Isso aí. E deixe uma sugestão de algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, uma pergunta, alguma coisa que você acha que pode melhorar, uma crítica construtiva do que você acha que a gente pode fazer para mudar, para crescer. Nós estamos aqui não somente para fazer um vídeo, mas para fazer um vídeo que vai trazer realmente um conteúdo que vai agradar a todo mundo, um conteúdo de qualidade. E a gente conta sempre com a opinião, com a crítica, com a ajuda de todos vocês. Paz do Senhor Jesus, fique com Deus. Que Deus abençoe. Boa noite. Paz do Senhor.